Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você fica por dentro dos bastidores do Direito Previdenciário. Hoje eu vou entrevistar um cara incrível, foi realmente uma honra ele ter vindo aqui participar do nosso Prevcast. Então aguarda um minutinho que eu já apresento ele para vocês. Antes, se inscreve aqui no nosso canal e vamos formar uma grande comunidade de Direito Previdenciário. Aproveita também, comenta depois aqui embaixo o que você achou do episódio, muito importante seu feedback, para que a gente continue entregando para vocês aí conteúdos cada vez mais relevantes e trazendo pessoas do direito previdenciário, grandes nomes, como é o caso do nosso convidado de hoje. Também aproveita para compartilhar nos seus grupos de WhatsApp de direito previdenciário esse episódio. Aqui em cima eu vou deixar para vocês um card, um playlist, onde vocês podem também ver os outros episódios. Já conversei com alguns médicos peritos que deram dicas fantásticas para vocês aí do direito previdenciário. Já conversei com alguns advogados que estão há muito tempo atuando no direito previdenciário e trouxeram grandes dicas também, servidores do INSS. E o meu convidado de hoje, gente, é uma honra incrível. Ele é um escritor e é um cara muito, muito conhecido do direito previdenciário. Dr. Miguel Orvati Júnior, seja muito, muito bem-vindo ao Prevcast. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado. Maravilha. Bom, doutor Miguel, ele é, dentre muitas e muitas atividades, professor, escritor, trouxe pra gente aqui, o livro dele, 13ª edição de Direito Previdenciário, atualizado já. É atualizado de quando esse daqui já? Esse é de agosto de 22. Agosto de 22, então ele tá fresquinho aí. Olha que legal. Graças a Deus não tivemos alterações sensíveis depois daí. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Estava conversando aqui com o Dr. Miguel nos bastidores. Estudei com ele no instituto que já ele falou que já não existe mais, que é o Robertella, né? Isso lá nos idos de 2005, 2007 mais ou menos. O Dr. Miguel ele me deu um livro nesse curso. Era um livro azul de Direito Previdenciário. Imagino que esse daqui é uma sequência daquele, não é? Aqui está a 13ª edição. 13ª. É a mesma obra. É a mesma obra. Atualizada. Aquela era um pouco menor, assim. Acho que você trouxe muito mais informação nesse daqui, eu imagino. Cara, como eu aprendi com aquele livro. Era um azulzinho, você fez uma dedicatória, tenho ele e guardo ele comigo até hoje, sabia? Isso, que era editado pela Quartier Latam. É isso mesmo. Muito, muito legal o livro. Me ajudou muito a entender sobre direito previdenciário. Me lembro quando eu fiz concluí ali a faculdade, né? Fiz o trabalho de conclusão, eu utilizei seu livro como uma base importantíssima do meu TCC. Me ajudou bastante. Obrigado, viu? Obrigado. Isso é importante. A gente escreve para compartilhar conhecimento e fazer circular as informações. Legal. O Dr. Miguel tem muito conhecimento, ele é procurador, né? E conhece tudo, direito previdenciário, professor. Quais são aí, Dr. Miguel, suas atribuições hoje? Você é procurador, professor? Hoje, exerço profissionalmente, sou procurador desde junho de 94, né? Então já sou um procurador jurássico, mas ativo, né? Ativo, trabalhando, ainda longe da aposentadoria, e também exerço atividade de docência, né? Principalmente vinculada hoje à PUC São Paulo, tanto no mestrado, doutorado, quanto também na graduação. Pô, que legal. Que honra tê-lo aqui conosco. Tem muita experiência, quase 30 anos já de procuradoria. Já viu de tudo. Caminhando para a procuradoria. Já viu de já tudo. Já passamos por todos os setores possíveis eu acho que... imaginários da procuradoria. O nosso tempo aqui seria curto para conversar sobre tanta coisa, né? Que legal. Deixa eu te perguntar, como é que você começou, né, Miguel, no direito, de uma forma geral, e depois no direito previdenciário? Como é que isso aconteceu na sua vida? A questão da migração para o direito foi até interessante, porque a minha formação no 2º grau, hoje ensino médio, é de técnico, né? Uhum. Então, fiz à época escola técnica em eletrônica. Então, a vocação natural, o caminho natural seria fazer engenharia ou alguma coisa próxima. E no último semestre, já
fazendo o cursinho pré-vestibular, eu resolvi ou achei que deveria fazer direito. Do nada. E optei. Teve algum estímulo? Não, coisas que insights que vieram, eu digo, vou fazer direito. Sempre foi um estudioso? Mas na dúvida, fiz também vestibular, né, para a área de engenharia. Uhum. E os primeiros 6 meses eu fiz engenharia da computação e também direito. Uhum. Mas aí, no final do primeiro semestre eu tranquei a engenharia da computação e fiquei com direito, né? Legal. E aí acabei sendo jubilado na outra instituição, porque nunca voltei para renovar, mas eu já estava certo que eu tinha me adequado à questão do direito. E aquela busca e a importância aí para quem ouve ou para quem está ainda escolhendo, né, áreas de atuação, mesmo no direito, né? Estagie, busque experiências diferentes, tente uma experiência junto a escritórios privados, ou a questão de consultivos jurídicos, ou junto a uma empresa, a órgãos públicos, né? Seja ligado à Justiça, ao Ministério Público, à própria AGU e tantos outros, Defensoria, para ter uma visão plural e bastante diversa, que vai ajudar aquele perfil que mais se identifica com você para a escolha, né? E o exercício profissional. Isso como orientação. Né? No cotidiano e na prática, às vezes, algumas áreas te escolhem e te atraem. Que foi o que aconteceu com o direito previdenciário, né? Acabei passando no concurso. Você passou por vários, assim? Você fez dessa forma? Eu fiz. Legal. Comecei estagiando no 2º ano, no escritório privado. Depois fiquei 1 ano na Ford New Holland, né, vinculado à empresa. Depois fiz concurso para escrevente, depois fui oficial de justiça estadual. Cheguei a trabalhar menos de 6 meses, por volta de 6 meses, como oficial federal, né, vinculado ao TRF3, até a aprovação no concurso público, que, à época, o meu concurso era de procurador autárquico federal, né, mais especificamente para autarquia e INSS, né? E daí até vem hoje a questão, mudaram o nome do cargo, né, algumas atribuições foram redimensionadas, mas por isso que até hoje se fala, né, em procurador do INSS, que tecnicamente nem existe mais desde o início dos anos 2000, né, quando houve uma reestruturação no ambiente da Advocacia Geral da União e todos os procuradores autárquicos, não só do INSS, mas de outras autarquias, todos, né, passaram a integrar de maneira conjunta nessa estrutura única que é da AGU. Né? Mas até hoje você ouve, né, as pessoas se referirem, às vezes até magistrados mesmo, né, procurador do INSS. É uma figura hoje juridicamente apenas memorável, né, porque o cargo é procurador federal, né, e dentro dessa estruturação você hoje tem várias opções de atuação. Você pode atuar na parte de consultoria, você pode atuar na parte de recuperação de cobrança de créditos que não tem a natureza tributária, porque isso é da Fazenda Nacional. Você pode atuar com toda a parte de licitação de contratos, né, via consultoria. Na parte de ADM, tem uma equipe de assuntos educacionais, tem toda uma parte específica de benefícios de incapacidade. Enfim, a parte de previdenciário, né, demais benefícios. E isso tudo é interessante porque permite também, ao longo do tempo, uma possibilidade de você experienciar várias atividades, vários objetos. Isso faz com que também não acabe caindo na rotina ou aquela rotina te massificando, né? Interessante. Então, assim, você já saiu da faculdade, já rapidamente iniciou, então, ali na procuradoria. Nem chegou a advogar? Advogar privadamente não cheguei, não. Porque ainda na faculdade, no 4º ano, eu passei a ser escrevente. Perto já no último semestre do 5º ano, eu fiz o concurso para oficial estadual, então assumi também. E já formado, 1º ano, lá para metade do 1º ano, já formado, o TRF chamou para o concurso de oficial. E aí já estava na reta final do concurso da Procuradoria, e fiquei aguardando só mesmo a questão de homologação e chamada para fazer
a troca ou a migração, né, do TRF para a Procuradoria. Na época. Sempre foi um estudioso, assim, desde pequenininho? Eu gosto, sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, né? Sempre busquei me dedicar, né? E isso é importante, né? Porque hoje, às vezes, as pessoas não têm muito mais acesso à informação do que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás, mas, ao mesmo tempo que isso deveria ser um facilitador, às vezes acaba sendo um elemento que dificulta, porque as pessoas não querem ler, não querem aprofundar. E às vezes a gente dando aula, né? Alguns alunos perguntam, professor, como que o senhor conhece isso, né? Eu digo, não tem segredo. Basta você sentar e ler, né? O professor é apenas um aluno que estuda a matéria há mais tempo, né? E isso é fundamental. E quem vai atuar no direito, qualquer área, mas uma ênfase especial no direito previdenciário, nosso estudo é constante, principalmente porque nós temos modificações legislativas, constitucionais, mudanças quanto à questão da forma de julgamento, né, principalmente pelos tribunais superiores, constantemente, o que demanda a questão de você se manter atualizado, de você se manter sempre antenado e também aprender a aprender, né? Porque uma das críticas que se faz hoje ao ensino jurídico é que, por vezes, o aluno sai sem essa capacitação de aprender a aprender. Então, quando há uma grande modificação legislativa ou uma grande alteração de índole constitucional, como tem sido cada vez mais comum, tem aquela corrida por cursos. Isso é bom, por óbvio, né? Um elemento facilitador, mas nós, como profissionais, nós temos que ter a capacidade de pegar o texto legal alterado e entender, interpretar e verificar como aquilo passará a ser aplicado dali para frente, né? Com a possibilidade crítica de verificar, olha, isso é compatível com os valores constitucionais, com os princípios, isso aqui não, até para a questão de desenvolvimento de teses ou aspectos para serem levados à apreciação do Poder Judiciário. E até mesmo o exercício do raciocínio jurídico, você passa a fazer a partir da sua própria interpretação. Você começa a ler, entende, se esforça um pouco mais. E eu percebo mesmo isso. Há uma corrida muito grande dos advogados em geral, né, para realmente fazerem cursos. Mas a leitura, por exemplo, teve o voto recente, né, da ministra Rosa Weber. O pessoal vai lá, vê vídeos explicando sobre, mas poucas pessoas vão dar uma lida no voto. Mas não vão no material, né? Ou na fonte. Isso é importante. Os cursos, hoje, todos os elementos de rede social, às vezes, acompanhamento online, praticamente, né, de grandes decisões de matérias importantes, isso é bom, mas não ilide ou não faz com que se tenha que ler. O voto, né, não só o prevalecente, mas os divergentes, até para se poder criar essa massa crítica. Em relação também à parte mais docente, né, a questão dos cursos de especialização. Curso de especialização é importante, é necessário, é bom que o profissional busque, exatamente, até porque tem havido um crescimento nos últimos 10, 15 anos dessa disponibilização e cursos bons para aperfeiçoamento dos profissionais. Mas sempre nessa pegada. Tem que ser ensinar a aprender. E o aluno e o profissional aprender a aprender. Uma das coisas que o tempo vai te dando, né, ao mesmo tempo que uma quietude, uma impaciência para algumas coisas. Em relação aos cursos de especialização, sempre que me convidam, eu digo, olha, eu sou professor, né? Então, minha função é ir lá, compartilhar, estudar institutos, ou conceitos, ou um tema específico e fazer com que o aluno aprenda, certo? Ou entenda isso dentro do nosso ordenamento. Mas não vou, né, ser doador de kit, né? E de peças prontas. Por quê? Porque isso, em vez de ser um elemento que ajuda, atrapalha. É aquela coisa que, às vezes, algumas ajudas são péssimas. Por quê? A questão não é disponibilizar o modelo ou a peça ou o kit petição, né? Como se fala. A grande questão é, a pessoa tem que saber desenvolver a partir
da leitura de um texto constitucional, da previsão legal ou de um entendimento, né, de um ato administrativo normativo, ver o que é compatível com o nosso ordenamento, o que não é, e a partir daí desenvolver ou ter esse elemento crítico para desenvolvimento de tese. E isso é importante para desenvolvimento profissional individual. E a questão do kit qual é? Porque às vezes leva a uma certa preguiça. E aí o indivíduo não vai, às vezes, nem saber qual é a situação que se aplica. E também verificar que o caso que ele está analisando, ou o caso concreto, é daquele assunto, mas tem peculiaridades ou tem alguns aspectos diferenciais. E aí não dá para simplesmente pegar o modelo e jogar, porque a probabilidade de alguns equívocos ou de erros ou de não se atingir o objetivo é grande. Porque na base tá a falha, né? Imagina o seguinte, né? E eu gosto muito de metáfora, por exemplo, a questão das pessoas que querem ter um corpo esbelto, né? Não há como eu fazer isso usando fitas, por exemplo. Eu preciso ir para academia, malhar e deixar o meu músculo forte, é o que você está dizendo. A pessoa ela precisa deixar o cérebro dela preparado para poder interpretar sozinho, ter autonomia para entender, interpretar e desvendar a forma como, talvez trazer um raciocínio... Aprender a interpretar e através dessa interpretação, identificar o que é compatível, o que não é compatível, e o que não é compatível, buscar exatamente o asseguramento ou o que é garantido, né? Dentro do ordenamento. Aqui eu vejo uma questão, porque assim, você, Miguel, você, como você está dizendo, você gosta realmente de passar para que as pessoas aprendam a aprender. Você não quer ficar simplesmente, como você disse, não é blogueiro, não quer ficar vendendo apenas petições, mas o mercado, ele anseia hoje por isso. As pessoas, elas estão realmente buscando muito isso. Você percebe uma frustração quando você tenta fazer com que as pessoas, eu vou te mostrar um caminho diferente. Você vai precisar ir lá para academia, vai precisar fazer flexão. Você percebe que as pessoas, falam, não quero. Foge. Você percebe isso? Lógico, uma certa resistência? É melhor, aparentemente é melhor, né? Mas nem sempre, no final, traz um resultado positivo, ou um bom resultado. Isso é muito patente, isso é muito claro. Mas nós precisamos trabalhar e tentar exatamente despertar essa questão da necessidade desse acompanhamento e de desenvolvimento, né? E isso é interessante. Eu gosto de perguntar em aulas de graduação, em especialização, quem já leu, no nosso caso específico do direito previdenciário, né? Quem já leu as leis de regência, né? Quem que já leu, pelo menos fez a leitura dos artigos relacionados, né, à ordem social, né, a ordem econômica que dá suporte para essa execução. E leu no regime geral as duas leis, 8.202 e 8.213. Poucos leram. E é um exercício muito interessante, porque cada vez que você faz uma leitura completa, você, além de consolidar aquilo que você já adquiriu, você percebe outros aspectos, faz outras inter-relações, não só com o próprio direito previdenciário, mas com direito constitucional, com direito tributário, com direito administrativo, com direito do trabalho, com direito civil, com direito internacional. E isso vai dando exatamente essa questão de musculatura, de desenvolvimento, né? Você sempre foi assim, Miguel? Você sempre indicou dessa forma? Eu tô te perguntando porque, assim, eu gosto muito de ler leis, né? E os primeiros contatos que eu tive com a leitura das leis de regência, como você colocou, vendo Constituição, vendo 8.212, 8.213, foi realmente no comecinho, quando eu tive curso com você. E eu não me lembro se você me provocou na ocasião aí por essa linha. Mas eu sigo essa linha. Eu gosto de fazer a leitura da lei e interpretar ela. Eu me lembro, minha mãe, né, na ocasião, a gente quando ia, naquela época, ia para a fila do INSS, né? Ficava à noite na fila do INSS. A gente pegava a lei, separava alguns artigos e fazia a leitura.
fazia leitura, discutia sobre aquilo, e eu não me recordo se isso foi provocado por você. Mas você falando agora, eu fico pensando, poxa, de onde que surgiu isso, né? Porque o primeiro contato que eu tive foi ali por volta de 2005 mesmo, assim, relação com as leituras. Como metodologia, eu sempre usei esta metodologia. Às vezes falava expressamente, às vezes executava, né? Ainda que subrepticiamente. Mas é importante e é fundamental para que a gente possa ir exatamente absorvendo e amplificando esse conhecimento. E dentro dessa amplificação, e aí é a questão hoje da nossa mídia, enfim, nossa parte, né? Há todo um movimento no sentido de dizer, olha, vem estudar a IN, né? Eu saio tal ato administrativo, tal portaria. Isso não é novidade, ato administrativo normativo está aí desde sempre, né? Agora, o despertar para essa questão de que hoje houve, de alguma maneira, um rompimento, mas até 10, 12 anos atrás, a parte administrativa ninguém queria, né? Todo mundo queria só trabalhar e atuar na parte contenciosa, né? Nas ações judiciais. Mas isso cada vez mais vai ganhando uma importância, não só pela atuação e pela finalidade, né, do direito social e a previdência enquanto parte desse direito social, que é exatamente a efetivação da proteção. Qual o caminho, qual o instrumento, qual a forma, se isso já vai ser obtido na via administrativa, que seria o ideal, porque mais rápido, em tese, de maneira mais direta, menos onerosa, ou judicialmente, o que se quer é esta efetivação. E aí a leitura dos atos administrativos normativos. E a partir da leitura da Constituição, das leis, quando você vai ler os atos administrativos normativos, você já vai ter esse conhecimento, ou pelo menos essa informação, para identificar, olha, essa previsão aqui do ato administrativo normativo não é compatível com o princípio constitucional, com o valor constitucional, ou mesmo com o que é exigido ou o que está posto e determinado dentro da legislação, né? E atuar os limites do que a gente aprende ao longo dos 5 anos de formação do direito, né? Tudo que ultrapassa, né, o limite legal ou a previsão legal é ilegal e, portanto, passível de questionamento junto ao Poder Judiciário. E o nosso direito previdenciário, ele é apaixonante, ele é importante enquanto instrumento de pacificação social, mas ele é riquíssimo e gera algumas situações curiosas, né? No limite, nós temos até, no ambiente que nós trabalhamos, ilegalidade benéfica. Porque tudo que ultrapassa a previsão legal é ilegal. E se está veiculado em decreto, ou em portaria, ou outros atos administrativos normativos, não interessa. Ultrapassou o limite, né, da previsão legal, é ilegal. A função do ato administrativo normativo é detalhar a previsão legal de tal maneira que se possa exercitar este direito, ou como se deva exercitar este direito. E aí, só para dar um exemplo de legalidade benéfica, quando nós lemos a Lei 8.213, conquanto a redação possa até ser passível de crítica, ela diz, olha, após o momento da aposentadoria, o segurado não tem direito, né, não faz jus pela dicção legal, a nenhuma prestação. Ele acabou de dizer que não tinha direito a nada, o texto legal põe uma vírgula, exceto, né? Ele vai falar exceto salário família e reabilitação profissional. Então, como regra geral, como previsão legal, mesmo aquele aposentado que pode, pelo exercício do valor do trabalho, continuar a trabalhar, só vai ter acesso ou a salário família, se tiver filhos nas condições, né, exigidas, ou a reabilitação profissional. Agora, quando nós vamos ao decreto, e nós temos no decreto atual que está em vigência, que é o decreto 3.048/99, e tínhamos nos anteriores, dentro do decreto tem a previsão que a aposentada tem direito a salário maternidade. E a lei diz que só tem direito a salário família e reabilitação. Agora,
o decreto ultrapassou o limite. Agora, como é uma alteração, uma ultrapassagem que beneficia, né, que favorece, não deixa de ser ilegal. Mas ninguém vai questionar. Né? E se paga. Né? O INSS paga até porque é o próprio Executivo Federal que escreveu o texto que está em vigência e que determina o pagamento. Mas é pago, digamos assim, ao arrepio da lei, né? Por boa vontade, né, do Executivo em estender para além do legal essa concessão. Mas que não dá segurança, né? Porque qualquer momento alguém sopra no ouvido, né, do chefe do Executivo Federal, presidente da República, dizendo, olha, o Tarquí está pagando o que nem precisava, porque não tem previsão legal. Né? E aí poderia haver, hipoteticamente, dizer, olha, reedita, né, e revoga essa previsão. E aí teríamos algumas discussões, né? Isso seria retrocesso social, né? Isso seria, né, ofenderia a questão de essa gama de direitos, um limite que já chegou? Talvez não, né? E como não tem previsão legal, estamos nesse ambiente de ilegalidade benéfica, né? Creio que nem teria. E até falo, qual seria a forma de solução? Alterar a lei. E como temos algumas exceções, isso já vem sendo feito há muito tempo dessa maneira, põe lá, dentre as exceções, também, né, o salário maternidade. Interessantíssimo, interessantíssimo. Mas para discutir tudo isso nesse nível técnico, precisa ler, precisa estudar, não tem jeito. Agora, você está do lado de lá, né? Então, do lado do INSS, você recebe muitas petições de advogados, defesas, discussões técnicas de advogado. De forma geral, sobretudo pensando nisso que a gente acabou de falar, né? Que os advogados têm procurado modelos, não têm lido tanto. Você tem percebido um déficit, talvez, né? Ou um nível técnico um pouco questionável em relação à advocacia de forma geral? Vou responder em dois planos. De uma maneira geral, houve uma melhoria, né? Porque a questão de melhor capacitação dos profissionais, principalmente dentro deste ambiente de especialização, ele começa, né, no Brasil e a partir de São Paulo, especificamente em 2004. Né? Um dos primeiros cursos de especialização em direito previdenciário que nós tivemos a Escola Paulista de Direito e também o Centro de Extensão de Pesquisa da FMU, também nesse período também implantou o curso de previdenciário. E a partir desse modelo, principalmente pela Escola Paulista de Direito, né, isso foi sendo replicado. E hoje nós temos essa replicação de cursos de especialização capilarizado em todo o território nacional, por vários institutos vinculados a universidades ou não, ou faculdades de direito, institutos autônomos, né, cursos de especialização ligados a associações, né, que cuidam quanto à questão do desenvolvimento do direito previdenciário, né, e hoje nós temos grandes institutos, né, como o IEPREV, como o IAPE, que surgiu aqui em São Paulo, o Instituto Brasileiro, né, de Direito Previdenciário, IBDP, e tantos outros, né, que foram surgindo. E isso é importante, isso é interessante. Então, houve um ganho neste sentido. Agora, de novo, voltando, mesmo quem faz tem que sair hábil ou preparado ou apto para acompanhar dessas modificações e captar qual é a situação daquele caso concreto e qual é a melhor forma de se buscar a efetivação desta proteção. E que hoje, cada vez mais, é necessário esse conhecimento amplo. Por quê? Porque você não precisa ou não pode conhecer apenas o direito previdenciário vigente agora, porque relação jurídica previdenciária é continuativa. Então, para eu saber como foi composto, quais são as regras, as possibilidades de acesso às prestações, eu preciso saber esta linha evolutiva e as alterações da legislação ao longo do tempo. Isso tem que se aprender. Isso não tem kit, não tem modelinho
disponibilizado que resolva. Então, houve melhorias. Por outro lado, essa questão do kit, né, traz esse elemento de buscar o caminho mais fácil. E, por vezes, você pega umas peças que não têm adesão. Qual é a situação fática, como isto foi levado para apreciação pelo Poder Judiciário. E veja, essa situação inicial pode trazer uma série de desdobramentos ruins. Primeiro, se não é o caso específico, o pedido não foi feito adequadamente, ou na centralidade, ou foi feito parcialmente, o que às vezes vai demandar a impossibilidade do acolhimento, ou às vezes ter que propor uma nova ação, certo? Fora que, por vezes também pode acontecer que se amplifique no curso e se faça uma entrega maior do que foi pedido. E se isso ocorreu, essa decisão é nula. Sempre lembrando, tem que olhar. Em algumas situações dentro do direito previdenciário, o pedido ele é fungível, ou ele vai sofrer alterações ao longo do curso por conta do próprio objeto, que é o caso dos benefícios de incapacidade. Por vezes, no momento em que se ajuiza, se vai pedir o benefício de incapacidade temporário, porque é aquela realidade que está presente neste momento do ajuizamento. Agora, no curso desta ação, pode ser que aquela incapacidade que era primeiramente temporária, ela se transforme em permanente. E aí não vai precisar uma nova ação. O próprio pedido ele é fungível e vai ser verificado qual é a realidade no momento da perícia e isso depois vai ser analisado para que haja a entrega da tutela. Agora, essa adequação precisa ser feita e precisa ser elaborada e discutida e trabalhada. E principalmente na nossa área, com N regras de transição ao longo do tempo, tem que se saber ou ter este conhecimento se houve implemento sob a vigência de alguma dessas regras de transição enquanto elas vigiram, se tem acesso ou vai implementar nas regras de transição atuais ou pela regra geral. O que demanda análise fática, né? E aí não tem jeito, né? Modelo kit, inteligência artificial não resolve ou não supre. Agora, tem algumas coisas que a gente percebe que para o advogado é muito ruim, né? Se você vai atuar dentro do direito previdenciário, tem algumas coisas que são básicas, são elementares. Às vezes você pega na petição inicial, né, próprio réu, aí você vê Instituto Nacional de Seguridade Social, aí já dá aquele arrepio, né? Dizendo que a pessoa não sabe nem quem é o réu, né? Não identifica nem o nome do réu, né? Que é de seguro porque cuida só de previdência. Seguridade envolve previdência, assistência e saúde. A partir daí, já dá um frio na espinha para o que você vai encontrar dali para frente que vai ser requerido judicialmente, né? Verdade. E, por vezes, são da experiência aqui do procurador. Às vezes são as ações e os processos mais difíceis de se contestar, esses que estão tão truncados, né? Pela dificuldade de entender, você diz? Não só pela dificuldade de entender, mas de fechar, né, as situações. E algumas situações são tão graves que tem que se pedir a inépcia, né? Conquanto o reconhecimento de inépcia seja muito raro ou em situações muito fechadas. Mas algumas situações, se você fizer uma análise ampla, não atendem às exigências do Código de Processo Civil. Isso na nossa área foi ganhando um relevo tão grande que agora, pouco antes não, durante a pandemia, houve alteração legislativa, que até houve todo um questionamento, houve uma movimentação grande quanto à possibilidade ou não, invasão de competência, né, processual ou não, mas um aposto explicativo dentro da legislação previdenciária, né, com as modificações da 8.213, para detalhar, dizendo, olha, tem que pedir isso, o objeto é esse, e detalhando o que já está previsto
né, o que já está determinado lá no Código de Processo Civil. E a lei previdenciária não invadiu competência, apenas trouxe um explicativo para evitar situações de inépcias, de pedidos feitos inadequadamente, etc. Interessante. Dessa questão que você estava falando do estudo e do conceito histórico, a doutora Vera, do episódio anterior, aliás, acho que a gente vai ter um card aqui em cima da doutora Vera, ela fala exatamente sobre isso. A doutora Vera, ela foi servidora do INSS, né, na década de 80 ali, ela conhece muito também sobre direito previdenciário, ela fala exatamente sobre isso. Ela traz, às vezes, algumas reflexões que, do ponto de vista histórico, ela traz uma compreensão muito diferente dos advogados que estão aí hoje, né? Exatamente por isso que você disse, por esse conceito histórico. Mas eu vou te dizer uma coisa, Miguel, eu tenho acompanhado muito na OAB, o atuado tentando trazer conhecimento para os advogados ou promover alguns eventos para trazer conhecimento para advogados. Você vai participar com a gente lá do evento na OAB, aliás, pessoal convidado aí para participar do congresso da OAB Itaquaquecetuba. O Dr. Miguel Orvati será um dos palestrantes aí. E eu tenho tentado trazer coisas nesse sentido. Então, no grupo de estudos da OAB estadual, a gente tem trazido também alguns palestrantes e eu percebo que os advogados, eles são muito carentes de uma base jurídica na própria faculdade, né? Então, assim, eles não compreendem muito sobre o próprio direito, não aprendem, não desenvolvem muito na faculdade. Quando iniciam ali, muitas vezes é difícil começar com o escritório sozinho, com uma base ruim, sem ter muitas referências, embora o mundo de hoje tecnológico, ele tem muita informação, então dá também para você ir atrás, mas eu percebo uma dificuldade muito grande. Se você estivesse do lado de cá, do lado desses advogados, o Miguel advogando então, carreira solo ali, contra o INSS, como é que você imagina que seria isso, né? Além, obviamente, do estudo, que é uma característica Sim, sua. buscar capacitação é um ponto básico, né? Focar, fazer prospecção de áreas de atuação, né? Porque hoje o escritório generalista, há muito tempo ele já não tem mais esse espaço, né? Uhum. Até pela presença dos grandes escritórios que acabaram ocupando, né, esse nicho do escritório generalista no modelo que se tinha na década de 80, década de 90. Uhum. Então, a primeira coisa é capacitação. Segunda coisa, e não só na área jurídica, também na parte empresarial, para ver qual é a melhor formatação, qual é o melhor tipo de sociedade de advogados ou um escritório unipessoal, enfim. E isso hoje é possível não só essa assessoria, por vezes dentro da própria OAB, mas também hoje utilizar vários outros canais de formação, como o Sebrae e outros, que dão toda essa estrutura, né, de planejamento, de estruturação, de formatação, e nesse momento inicial é importante. E chama atenção também do despertar, já há algumas décadas, da própria Ordem dos Advogados, começando com a ESA, a Escola Superior de Advocacia, em que, pautado por essa necessidade de melhor capacitar ou continuar capacitando, né, e atualizando os profissionais do direito, trazer, né, esses profissionais dentro da sua casa para ter acesso a essa capacitação ou essa capacitação continuada, por conta da necessidade de se continuar sempre atualizado para se fazer a entrega de uma prestação com qualidade. E com os desdobramentos. Primeiro eram cursos isolados ou temas específicos, depois com especialização em todas as áreas, e nisso a gente verifica um crescimento, né, um desenvolvimento muito grande do direito previdenciário. Legal, legal. Há 30 anos, queria atuar no direito previdenciário. Hoje, o direito previdenciário é uma parte, né, que o profissional pode aderir, que ele pode entrar, que vai lhe dar condições de você ter uma vida digna enquanto profissional e desenvolver, né, o seu exercício profissional atuando nesta área. E é interessante que hoje a gente verifica pessoas que trabalham, né, com direito do trabalho interessados ou tentando somar ou fazer um redesenho, né, da forma de atividade, não só de direito do trabalho, às vezes de direito administrativo, principalmente por conta dos regimes próprios, né, às vezes até de direito internacional por conta da ressecção
com os acordos, né, internacionais, e isso mostra atenção, culminando com a alteração, né, dos nossos normativos e com a exigência, né, dos cursos de direito ter obrigatoriamente a matéria de direito previdenciário. Isso foi um avanço, né, uma conquista recente que é importante. E a segunda conquista é também, além de colocar como disciplina obrigatória, também ser disciplina que conste dentre as matérias que vão ser objeto de questionamento ou vão ser exigidas no exame de ordem. Interessante, interessantíssimo. Ainda o Miguel, como advogado aqui, advogando de forma privada, né? Hoje os advogados eles têm muita dificuldade em algumas áreas específicas, por exemplo, né? A gente já conversou com alguns peritos e a perícia médica para o advogado é sempre muito complicado, porque é um tema técnico que o advogado não domina, né? Então ele vai pelos laudos que o cliente traz, mas a avaliação de incapacidade geralmente não o médico assistente ele não compreende muito bem isso, e a análise pericial é diferente nesse sentido. A gente tem algumas dificuldades, por exemplo, pensando em aposentadoria especial, né, que é algo que se discute muito também, dificuldade de PPP fornecido de forma correta pela empresa, dificuldade às vezes de aceitação de prova por similaridade ou prova emprestada, né, no juizado especial federal. Se o Miguel fosse eventualmente escolher algum desses benefícios específicos para trabalhar, pensando obviamente em manter essa vida digna, né, enquanto um profissional do direito, como é que você acha que você iria? O que você entende que seria para o advogado interessante aí de olhar, de focar? Questão de prospecção de mercado, né? Depende em que cidade você está, qual é o perfil, qual os contatos, né, mais próximos, para que você possa fazer um planejamento. Se você tem contato com trabalhadores, ou você já tem algum vínculo com os sindicatos, ou se você tem alguma forma de trazer, né, profissionais e trabalhadores com uma especificidade, talvez você tenha como direcionar ou dar o perfil principal do seu escritório para benefício de incapacidade, para aposentadoria especial, para tal prestação, né? Benefício de prestação continuada, um viés mais assistencial. Mas isso vai depender exatamente de onde você está, qual os contatos ou qual a sua rede de contato, para a partir daí você fazer este planilhamento, né? E isso nos chama a atenção que hoje o advogado, por óbvio, a essência é o conhecimento jurídico, mas principalmente quem vai atuar na advocacia privada tem que ter todo esse conhecimento de empreendedorismo, não só quanto à questão das formas, quanto à questão de capacitação, mas também utilizar essas ferramentas para desenvolvimento de prospecção de clientes licitamente, né? Porque o que a gente mais vê são algumas formas de captação que não são autorizadas legalmente e que dá problema, mas atuar nessa captação dentro dos limites e dentro do que não só a lei de regência, né, da advocacia traz, mas também utilizando essas ferramentas próprias e específicas e desenvolvendo produtos, nichos próprios para atuação. E isso é importante. Enquanto professor, o que a gente se ressente os cursos de direito, eles precisam, de alguma maneira, serem adequados a essa realidade. Por exemplo, pelo menos não conheço universidades que tenham, dentro da graduação, matérias que tratem disso, né? Como formatar, né? Como iniciar um escritório, desde a questão de formatação jurídica empresarial, né? De planejamento, né? De como fazer e iniciar esta atividade. É fluxo de caixa, né? Você não aprende nem E gerenciamento, né? E hoje o advogado, no início, ele não vai ter a possibilidade de contratar profissionais para fazer uma série de atuações. Depois, à medida que o escritório vai crescendo, você tem como terceirizando ou contratando. Mas no início vai ser feito pelo sócio ou pelos sócios. Essa questão de planejamento, de cobrança, de desenvolvimento, né, de oferta desses produtos, né, de buscar
uma captação de clientes dentro dessa área específica de atuação. E isso que você falou faz muito sentido. Recentemente promovemos um evento online com a doutora Maura Feliciano, né? E aí a doutora Maura foi explicar algumas coisas. Então, tinha uma advogada que ela era do Pará. Ela era do Pará. Você acha que é de... Eu sou de Manaus. De Manaus, isso. Ela era do Pará. E aí a doutora Maura brincou, falou, pô, você é do Pará mesmo e tal. E aí ela começou a contar um pouquinho de como que era lá no Pará. E aí foi engraçado, a doutora Maura inclusive brincou, falou, caramba, às vezes a gente fica aqui achando ruim vir de Ribeirão Pires para Itaquera, né? Enquanto na verdade ela muitas vezes, para Belém, acho que são 16 horas que ela atravessa em estradas péssimas. Ela falou que a prospecção dela é tendo alguns contatos em algumas aldeias. E esse contato... A nossa estrada lá não é de terra, não. É hidrovia, geralmente são 16 horas de barco. Isso, verdade. Ou mais, dependendo da distância e o tipo do barco. São outras. A moça explicava que acho que tem pessoas de 60 anos de idade que não tiraram sequer o RG. Então, é como você falou, são realidades muito diferentes, depende muito dessa avaliação estratégica da sua região. Precisa, por exemplo, o ABC aqui. Muitas indústrias. De repente, trabalhar aqui é interessante pensar em aposentadoria especial. Seria nesse sentido? Sim, nesse sentido. Vai haver uma demanda maior. Então, é bom que haja essa especialização ou que se busque um canal de captação de clientes. E qual é o melhor canal de captação? Continua sendo o bom serviço prestado, né? O êxito de um cliente que ele vai compartilhar com quem também compartilha a mesma situação. E isso começa a fazer exatamente a multiplicação. Muito legal, muito legal. Voltando para a parte do estudo, e você enquanto um estudioso, como que é a sua rotina de estudo? Você foca muito mais no direito, na filosofia do direito, ou você também tem uma base de estudo um pouco para além do direito? Você tem que estudar um pouco de tudo, né? E hoje, dentro dessa sociedade de informação, você tem que amplificar o que você está lendo. Lógico, não pode deixar de se atualizar juridicamente. E hoje, quando falo atualizar juridicamente, não apenas pelas alterações constitucionais, infraconstitucionais, né? As alterações na nossa área que têm natureza, né, e a relação de direito público, né? Os regimes básicos, regime geral e regimes próprios, também se manter atualizado nessa questão dos atos administrativos normativos. Chamou muita atenção, agora em junho, eu participei como consultor jurídico da primeira jornada de Seguridade Social do CNJ. E na comissão que eu participei, na comissão 4, né, como juristas convidados, participei e a professora Melissa Follman, né, do Paraná. E o que nos chamou a atenção, né, nos enunciados que foram apresentados e que foram discutidos na comissão para questão de aprovação, de rejeição, é o desconhecimento dos atos administrativos normativos. E que, por vezes, por incrível que pareça, os entendimentos dos atos administrativos normativos são bem melhores do que a padrão médio de decisão judicial. E a Comissão 4 trabalhou com benefícios assistenciais, né, com ênfase central no benefício de prestação continuada, e todos ficaram surpresos, porque mesmo magistrados federais dizendo não conhecia ou tinha completo desconhecimento deste ato administrativo normativo que manda ser realizado ou considerar tal renda ou tal padrão desta maneira. E por que que o juiz não tem este conhecimento? Primeiro, ele tem que conhecer a lei. É bom que conheça e vá além, mas a obrigação dele é esta. Porque o advogado não conhece o ato administrativo mais favorável e não levou, né? Não destacou e disse, olha, senhor juiz, não tem. Tem até aqui ato administrativo que não foi observado, por isso não se concedeu. Mas já há a normativa, né, para resolver e entregar desta maneira. Então, isso tudo são formas de estudar, mas temos que amplificar, né? Temos que hoje trabalhar com tecnologia, porque também o advogado tem dias que ele trabalha mais como técnico de informática do que como advogado, né?
Quando dá pau, quando dá problema, ou quando tem que reatualizar, ou a verificação. Se o que está com problema é o seu sistema, se é o seu equipamento, se o que está com falha é o sistema, né? Seja do TJ, seja do TRT, seja do TRF, especificamente. E buscar essa amplificação. E estar antenado com essas alterações e com essas modificações que estão no nosso dia a dia. Você acha que, assim, uma percepção que eu tive, né, não sei, mas me parece bem real mesmo, eu comecei no direito previdenciário ali por volta de 2005, estudei as mudanças que houveram anteriores, né, mas eu percebi algumas mudanças depois de 2005, mas depois da pandemia, eu acho que houveram muitas alterações no direito previdenciário. Eu ouvi isso de muitos advogados. Vocês sentiram isso também? Acho que um volume maior de alterações a partir da pandemia para cá ou não? Porque você já conhece... Não é a minha percepção. Não é interessante. Não é a minha percepção. O que nós efetivamente detectamos é uma aceleração da questão de uso de tecnologia. Isso ficou mais patente, isso houve efetivamente um crescimento, mas também não como novidade, porque a questão da amplificação e do formato eletrônico caminhando para o digital já vem bem antes da pandemia, né? Com a questão de disponibilização, num primeiro momento, de continuar-se com atendimento físico, mas também se colocar equipamentos para quem quisesse requerer eletronicamente, isso já vem bem antes da pandemia. Com a pandemia, houve esse aumento exponencial, até porque era a única forma das prestações e dos serviços continuarem sendo prestados. Não só quanto à questão de manutenção, em relação àqueles benefícios que precisam periodicamente serem verificados, quanto à questão de manutenção dos requisitos, né, para permanência ou continuação por mais um período, como também para os iniciais, para a concessão. Então, houve uma aceleração deste formato e uma novidade muito grande da parte das perícias, porque até então havia uma resistência muito grande, né, em vários ambientes, não só na parte previdenciária, mas da telemedicina, né? E a questão da perícia, né? Da teleperícia ou da perícia remota. Mas com a pandemia não teve outro caminho, a não ser ter que se ajustar não só a legislação e os atos administrativos normativos para permitir que esses atos médicos, que até então eram presenciais, pudessem ser feitos remotamente, com a juntada, né, de documentos médicos e outros, né, documentos, para que se pudesse fazer remotamente a verificação, se era o caso ou não da concessão, se estava presente ou não a incapacidade laborativa. E isso acelerou. E isso rompeu esta barreira que até então se tentava, mas havia muita resistência. Agora, ao mesmo tempo que isso facilita, e é bom que se verifique agora, 2023, foi reeditado ou restabelecido essa questão da perícia remota. Não como regra, mas para aquelas situações e para CIDs mais, digamos assim, concentrados em que é possível, sem perda, né, quanto à qualidade da análise, essa verificação. E isso até no sentido de se buscar a diminuição da fila, né? Porque nós vivemos um momento que não tem mais as filas físicas, né? Tem mais o banquinho nas frentes das agências, mas estamos caminhando para 2 milhões de requerimentos, se é que já não chegou aos 2 milhões, mas as últimas estatísticas estavam bem próximo disso, numa tentativa de tentar diminuir. E, sem sombra de dúvida, boa parte desses 2 milhões são benefícios que demandam análise pericial. E isso é uma questão. Agora, mesmo com essa renovação, qual é a dificuldade? A questão de acesso à informação. Porque boa parte dos beneficiários da Previdência Social, eles não têm acesso
A internet, com qualidade, ou equipamentos para isso. Isso foi um dos elementos que, de alguma maneira, travou a evolução, né, do uso dessas ferramentas digitais, que, por exemplo, no âmbito tributário, no âmbito administrativo da Receita Federal do Brasil, já se usa isso tudo, já se faz eletronicamente. Mas o público tem outro perfil, né? Na parte social, por vezes se tem essa dificuldade do indivíduo ter um equipamento que possa acessar, ou mesmo não basta ter o equipamento, tem que ter um pacote de dados ou uma configuração específica para que ele possa ter acesso. Que essa é uma das críticas que se diz, olha, ao mesmo tempo que se busca com a tecnologia caminhar para uma facilitação, no Brasil nós temos essa questão, né, da desigualdade digital. A nossa desigualdade ela é ampla, né? Temos desigualdade em vários nichos e também essa questão de desigualdade digital, também, né? Até no período da pandemia, publiquei um artigo que eu escrevo exatamente essa questão do acesso à internet, do acesso a equipamentos, hoje como um direito fundamental. Como é direito fundamental educação, saúde, né? Transporte, uma série de outros, essa questão do acesso. Porque hoje, para você exercitar os seus direitos e para que você possa ser cidadão na expressão ampla que a Constituição garante a cada um dos integrantes da sociedade, você precisa ter acesso digital. Porque senão você não consegue requerer sequer um benefício assistencial. Né? Também na parte previdenciária, você não tem mais atendimento físico. Você vai ter que utilizar plataforma. Você vai ter que ir lá baixar o meu INSS e fazer por lá. Se a pessoa tem capacidade econômica e contrata um advogado, mesmo para atuar na parte administrativa, que não é necessário, não é exigido obrigatoriamente, mas também o advogado vai ter que baixar a plataforma e acesso ao sistema específico por ser um profissional, mas vai ter que atuar digitalmente. Interessante isso. Seria, talvez, se bem estruturado isso, até mais barato para o Estado, né? Permitir que todo mundo tivesse, por exemplo, acesso à informação do que, por exemplo, em regiões mais distantes, você tem que colocar várias agências para atender presencialmente essas pessoas. É óbvio que tem que ter toda a questão da educação, né? Educar as pessoas a utilizarem os meios de tecnologia. E a questão do acesso à internet, né? Por exemplo, na região norte, a gente até brinca, né? Eu digo se estruturar. Tem sinal de fumaça por conta da dimensão, por conta da própria questão geográfica, né? E que há algumas antenas, mas não o suficiente para você ter um sinal bom ou um sinal de qualidade, né? Tem locais que pega o sinal, se tem acesso ao sinal por um período, mas não durante todo o dia, ou mesmo com muita intermitência, né? O que dificulta essa questão. E chama atenção, tem uma lei que cuida sobre a questão do governo digital, que diz a tendência, não só no Brasil, mas no mundo, é que, para pleno exercício, né, como Estado democrático de direito, essa questão do acesso digital seja cumprido e seja efetivado. E isso já é uma realidade. Ontem mesmo a grande mídia trouxe uma série de reportagens trazendo essa questão de que, ao mesmo tempo que a Previdência busca, né, se atualizar, busca disponibilizar essas ferramentas, a contrapartida, né, por vezes que se sente, é uma certa dificuldade de acesso. Não por conta da ferramenta, porque às vezes o indivíduo não tem um smart, não tem um computador, não tem acesso a dados para que ele possa exercitar. E aí, às vezes, com alguns complicadores. Porque às vezes esse beneficiário que vai ter que requerer digitalmente, ele teve uma educação muito básica. E ele não está acostumado, ele não está afeito, né? Ou ele não tem essa tessitura ou esse desenvolvimento para fazer um download, para digitalizar um documento, para fazer um upload, para juntar isso junto com o seu requerimento, que hoje é indispensável. Fundamental. Essa advogada que eu falei, lá do Pará, ela disse que a percepção dela foi de que realmente, com o meu INSS, veio para a região dela uma espécie de exclusão social.
muito mais difícil o acesso, né? Tudo é jogado para se fazer de forma virtual e as pessoas realmente não têm acesso. Então, isso que você está dizendo realmente é uma realidade. Pensando aqui numa outra questão... Mas aí só claro. Trazendo aqui a questão da necessidade de integração, né? Uhum. Quando se fala em Estado Democrático de Direito, todas as instituições e a sociedade civil precisam atuar para essa efetivação. Às vezes a gente só olha dizendo o Estado tem... Mas é todo um atuar conjunto. E aqui a questão não só de executivo, mas também de outras instituições trabalharem para que haja essa efetivação. E se não ocorrer, utilizar os canais, ainda que sejam de judicialização, para essa disponibilização. Os centros, né, de acesso em que tem um sinal adequado, às vezes até com pessoas, né, para orientação ou para ensinar como exercitar os seus direitos. E sempre lembrando, a grande questão é, mas isso tem custo. Mas todo direito tem custo, né? Não necessariamente um custo sob o ponto de vista econômico, mas um custo para o seu exercício e que, para essa efetivação, é fundamental e necessário. Legal. E é interessante, o Estado sempre tem dinheiro porque ele quer, né? Quando ele quer, ele realoca, ele faz adequações e chega aos recursos. Agora, quando não há interesse, aí nem sempre há recursos disponibilizados. Não é que eles não existam, não há recursos disponibilizados, né? Legal, legal. Mudando um pouquinho aqui, e também queria entender de você, nós temos a mesma problemática em relação aos benefícios por incapacidade, né? A gente compreende do direito, mas não compreende tanto ou pelo menos a advocacia de forma geral não compreende muito bem a medicina, né? Como que vocês trabalham essas questões das perícias médicas, quando vocês precisam discutir elas no nível técnico? Eu sempre penso que, do ponto de vista jurídico, questionar, por exemplo, que a forma como o laudo está é algo que o advogado pode sim discutir, né? Eventual ausência de resposta específica a quesitos é algo que o advogado pode provocar, mas discutir a questão técnica mesmo, existe, não existe, incapacidade fica sempre muito difícil para o advogado. Como é que você pensa, orienta a sua equipe? Para qualquer advogado, seja privado, seja público. Sim. É uma matéria médica, né, de perícia médica. Nós somos advogados. Sob o aspecto formal de não responder, né, tal questão, ou fazer alguns quesitos complementares ou suplementares, que sejam, em algumas situações, de uma leitura atenta e adequada e suprida, né, com alguns textos da área médica, dá para fazer. Mas tem aspectos que são muito próprios, né, que tem uma profundidade, né, e uma densidade que só o médico perito vai fazer. E no ambiente da advocacia pública, nessas situações, nós temos os assistentes médicos. Legal. Certo? E eles auxiliam. E vão ser buscados, né? Também escassez tem em todo canto, né? Não para todos os processos, mas em alguns específicos nós dizemos, olha, esse processo ele tem um aspecto, né, de relevância, de importância, seja às vezes pela questão de uma possibilidade de multiplicação de situações, às vezes seja por um aspecto de custo, né? De se isso não for resolvido ou se não se trabalhar adequadamente, né? O resultado econômico que vai ser gerado é significativo para essa atuação, né? Agora, o advogado privado, ele tem dificuldade, até porque ele está trabalhando boa parte com o hipossuficiente, que não vai ter recursos exatamente para contratação de assistente médico, né? E como que se trabalha, como que se vai fazer? Essa questão, pelo menos, é formal. Pelo menos a questão de se formular desde o início os quesitos próprios, né? E, de novo, voltamos à quesitação padrão de kit. Não funciona, né? Seria bom, mas não funciona. Porque você tem que verificar a situação fática, específica e fazer as questões direcionadas para esclarecimento ou buscando com aquelas respostas
a questão de conclusão de que há uma incapacidade. E também, às vezes, não só quanto à presença, quanto à questão de gradação, né? Se é uma incapacidade temporária, se ela é permanente, se ela é definitiva, né? Se tem possibilidade de gradações, porque isso tudo é importante depois para a questão da entrega da tutela. E sempre não esquecer de fazer a questão da possibilidade, o requerimento de se juntar quesitos complementares, quesitos suplementares, porque discussões que não estavam na centralidade no início podem surgir com o laudo. E ser persistente, né? O perito não respondeu adequadamente, respondeu de maneira genérica, pedir o esclarecimento na forma como está determinada no Código de Processo Civil. Veio a resposta do perito, manteve de já estar respondido, ouvir de resposta tal, né? Insistir. E o papel do advogado é fazer, buscar ou destacar o direito do seu cliente. Dizer, olha, não respondeu, né? Pedir novamente que haja esclarecimento e já com indicação, né? Caso não haja resposta, que seja feita a nova perícia. E se não for feita, que estamos diante de uma nulidade que, portanto, pode gerar também nulidade da sentença se for baseada nesse laudo que não respondeu, ou que não trouxe o esclarecimento adequado e devido. Legal. Né? E isso dá trabalho, isso é próprio, personalizado, mas faz parte. Eu mesmo atuei num caso de dano, né, moral e material por conta de uma morte, e a questão principal era exatamente a questão de que, por não concessão do benefício de incapacidade à época, houve um agravamento de saúde, essa segurada à época foi submetida a uma cirurgia e veio falecer na cirurgia. Então pedia não só o pagamento em relação ao período não reconhecido, como também tinham dano material, indenização material e moral forte, né? E demandou 3, 4 idas para resposta, para esclarecimento, para quesitos suplementares, para que houvesse essa possibilidade de, com essa análise técnica, médica, pericial, o juiz pudesse analisar, né? E depois de 3, 4 vindas, por óbvio, aquela segurada infelizmente faleceu naquela cirurgia, mas os benefícios anteriores não eram vinculados àquela doença ou aquele CID que gerou exatamente a morte, né? Mas até que isso ficasse esclarecido, foram 2, 3, 4 idas e vindas para esclarecimento, apresentação de quesitos suplementares, para que essa questão que era fundamental e crucial para depois a análise, né, pelo juiz, tinha que estar bonitinha e tinha que estar bem elaborada e com dados técnicos, né? Interessante. Miguel, você conhece muito também, aliás, nos seus cursos você fala muito dessa questão social, da importância da proteção social. Me lembro que seu livro, quando eu comecei a fazer o meu TCC, me baseava nele, tinha muitas informações nesse sentido. O nosso judiciário, infelizmente, né, seja talvez pelo baixo volume de servidores aí, faz com que os processos acabem demorando um pouco mais, né? A gente, infelizmente, o judiciário não consegue entregar a tutela jurisdicional no prazo que gostaria. Como é que você enxerga, né, tanto seja do ponto de vista político, social, essa questão, essa demora? Porque realmente são pessoas que se encontram aí muitas vezes incapacitadas, né, ou numa idade já avançada que realmente não consegue mais trabalhar, e por vezes, e a gente encontra muito isso, né, caso outro dia a gente estava falando de um processo que demorou 15 anos, né, para ser decidido. Como é que você enxerga tudo isso no nosso país? É questão de estrutura, né? O judiciário, a gente tem que chamar a atenção. Ele não consegue dar conta pela questão do volume. E o que eu gosto sempre de chamar a atenção, o volume de judicialização de matéria previdenciária, de direito social, porque aí engloba não só previdenciário, mas também benefícios assistenciais, é muito grande, né? Mas quando nós vamos analisar sobre a questão do alcance da proteção social no Brasil, que é imensa, né, e a gente tem que chamar a atenção,
O que judicializa é algo em torno de 10% dos requerimentos. Agora, como nós estamos trabalhando com uma dimensão imensa, esses 10% gera um volume de processos, assim, absurdamente grandes, e que a capacidade de processamento do próprio Poder Judiciário não é suficiente para isso, né? Agora, mecanismos para tentar ajustar. E dos últimos anos, vem se trabalhando com algumas medidas para tentar desafogar essa questão de volume de judicialização. Primeiro, a tratativa de judicialização no sentido de uma adequação entre aquelas matérias, aquilo que já está pacificado e sem possibilidade de alteração pelo Poder Judiciário e como isso é percebido ou como isso é aplicado na via administrativa. Porque se não há essa adequação, só gera custo. Né? Custo da entrega, custo do processo, custo do judiciário, que é altíssimo, né? O custo para o próprio Poder Executivo ou para a autarquia previdenciária, que se judicializa e depois é reconhecido o direito, vai ser reconhecido, via de regra, desde a data de entrada do requerimento, certo? E não só, às vezes, com retroação de 5 anos, observada prescrição quinquenal, com atualização, né? Com juros, com correção, com pagamento de advogado, né? De honorários advocatícios, que faz parte pela atuação, mas gerando um ônus adicional. E o pior ônus, a demora na efetivação da prestação. E aí, quantas vezes a gente vê alguns processos que, independentemente de como restou solucionado, quando transita em julgado que vai para a fase de execução, o autor já faleceu. E já faleceu, às vezes, há muito tempo. Né? Devido, vai se pagar. Né? Os herdeiros vão se habilitar, vai ser pago. Mas não era para virar direito sucessório. A justiça social. Era para efetivação e reconhecimento daquele direito em vida. Agora, por ter que se usar essas estruturas, isso demora. Então, essa adequação, né, em relação a como já está cristalizado e como isso é reconhecido administrativamente, tem se feito isso. Vejam aquelas grandes alterações do decreto pós a emenda constitucional 103 de 2019. Aquele decreto, já no período da pandemia, ele trouxe muita inovação. Foi mantido o decreto 3.048, mas praticamente um novo decreto, né? Porque as alterações foram imensas. Mas aí talvez aquela pergunta anterior, não a lei mudou, houve uma alteração muito grande e maciça dentro dos atos administrativos, notadamente no decreto 3.048/99, porque a lei não alterou, né? Não teve alteração significativa, tiveram pontuais, mas e boa parte dessas alterações foi para trazer essa atualização de vários entendimentos que já estavam cristalizados no Poder Judiciário, mas que ainda não estavam integralizados ou que ainda não estavam incorporados nos atos administrativos normativos. E isso é interessante também. Outros caminhos possíveis. A questão de criar mecanismos de conciliação, certo? Mediação em algumas situações. Mediação antes dessa judicialização em massa e estabelecimento de forma, de padrão, de solução para aquela situação, de maneira abstrata e que vai se replicar. E, nos casos concretos, a questão do exercício de conciliação, né? E trabalhar essa questão e a cultura da conciliação, que encurta este tempo, né? E a conciliação permite que, em vez de se utilizar todas as vias recursais ou todas as instâncias recursais, as partes possam chegar a um consenso, né? Com mútuas e recíprocas concessões, né? Mas que elimine ou que resolva. Isso é bom não só quanto à questão de tempo, para evitar essas situações mais agudas, como também de custo. E também como instrumento de pacificação. Você pensa isso em áreas específicas? Porque assim... No direito previdenciário, em todos os tipos de benefícios. Porque num processo judicial, se você pensar
sob o ponto de vista principalmente do beneficiário, segurado ou dependente, uma improcedência que seja mantida, como que ele vai processar isso? Sempre ele fica com aquele sabor dizendo, olha, não analisaram adequadamente, né? Ou não se reconheceu o direito que está presente. Está lá, não foi reconhecido, né? Transitou em julgado. Em algumas situações, e dependendo de algumas circunstâncias, pode até se repropor se houver alteração, né? Mas fica esse gostinho amargo de que não houve o reconhecimento do seu direito. Numa conciliação, como as partes vão construir essa solução, até sob a questão do processo enquanto instrumento de pacificação social, é melhor. Porque a pessoa vai sentir, construímos essa solução, ou foi pactuada, né? Então, é mais fácil de digerir ou de assimilar. Né? Eu te pergunto porque, assim, na iniciativa privada, no direito privado, as partes elas têm mais capacidade de realmente de negociar. Mas pensando, por exemplo, no seu caso, do próprio INSS em si, a autonomia de vocês e a possibilidade de negociação, ela encontra alguns limites, creio eu, né? Sim, por óbvio, tem uma autonomia limitada, né? Não é absoluta, como nada no direito é absoluto, né? Exato. Eu imagino que essa mediação, essa conciliação, ela aconteceria também, seguindo o mesmo raciocínio, de uma forma limitada, talvez em aspectos específicos, porque vocês precisariam desses parâmetros para entender. Mas isso a gente tem que chamar a atenção a esforços de vários órgãos, não só do Poder Judiciário, mas também, né, do Executivo, como a Autarquia Federal, INSS e outras instituições, né, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, no sentido de construir essas formas, identificação de alguns benefícios ou alguns aspectos que devam ou precisem ser chamados para este ambiente de conciliação. E isso tem sido feito a partir de convênios feitos com tribunais superiores, próprio Supremo Tribunal Federal e o STJ, né, enquanto tribunais superiores, eles demandaram a própria Advocacia Geral da União de dizendo, olha, o volume, né, a conversa inicial foi nesses termos, o volume de recursos que tem chegado aos tribunais superiores é insustentável, conquanto seja decorrente de direito e garantia fundamental, mas a necessidade de uma melhor qualificação para que esses recursos subam com pré-questionamento, com todos os requisitos para processamento adequados, porque subir por subir só gera demanda, alonga, gera custo e uma série de coisas. E dentro dessa demanda inicial, tem sido construído vários programas da questão de redução de litigiosidade e também de projetos de conciliação. E dentro disso, tem se aberto este canal de conciliação e vários, se vocês pesquisarem, entrem lá e verifiquem dentro dos próprios sites dos tribunais, tem notícias do volume no próprio site da AGU, né? O volume de ações que se conseguiu encerrar, certo? Por conta dessa atuação, né, do programa que é chamado de redução de litigiosidade. E isso começou por uma demanda, né, ou por uma conversa dos tribunais superiores, e isso vem sendo adotado também no âmbito dos tribunais regionais federais. Isso é importante e interessante. E só chamar a atenção, Estado de São Paulo, convênio da AGU, também como desdobramento desses programas de redução, nós vamos ter a Semana de Conciliação, que a OAB já divulgou, está no período de inscrição, salvo o lapso da memória, se não acabou, está em vias de acabar, os advogados para se inscreverem neste projeto, neste programa de conciliação. Lógico que com limitação, porque é um projeto experimental e não se pode dar todas as vagas dessa possibilidade de conciliação para um escritório ou dois. Então tem que se limitar o número de inscrição por escritórios ou por advogados para que possa haver, né, essa otimização. Mas fruto disso, e quem sabe vá se criando essa cultura e se consiga
esse desenvolvimento dessa cultura e o encurtamento, né, de duração desses litígios de caráter e de índole social. Eu sinto que acho que, pelo movimento que eu vejo, é de que realmente tem muita gente preocupada com isso, né? Não está parado, o pessoal realmente está tentando buscar a solução para essa problemática. A gente começa chegar numa parte agora mais final aqui, né? E passa tão rápido, não sei se você tem essa percepção, Miguel, passa tão rápido, bate-papo, acho que... Vai batendo papo, conversa o dia inteiro. Dá para ir o dia inteiro mesmo aqui conversando. Mas eu não posso deixar você ir embora sem trazer para a gente uma percepção sua sobre o assunto que tem sido aí realmente do momento, né? A gente, na Previdência Social, né, no direito previdenciário, tivemos várias revisões, né, ao longo dos anos aí, e agora vivemos aí essa novela da revisão da vida toda. Eu queria ouvir um pouquinho de você, né, tanto do ponto de vista político de se resolver essa questão, e também do ponto de vista da sua percepção, caso você tivesse do lado de cá, dos advogados, que alguns falam, não vou ir atrás de revisão da vida toda, que não vai dar nada, né? Não vai dar certo. Outros entendem que é um nicho importante e começam aí a filtrar o que realmente dá para fazer ou não dá. Qual é a sua visão em relação a esse desdobramento? E mais uma questão ainda em relação à revisão da vida toda. Você acredita que haverá, eu penso, né, que haverá ao final um acordo, como por exemplo aconteceu lá na MP 242, se não me engano, a revisão do artigo 29, né, que o próprio sistema da INSS ali já fazia aquela revisão. Você fez o ajuste, né? Olha, em relação à revisão da vida toda, o que nós temos no presente momento, né, ainda está lá exatamente para apreciação dos embargos declaratórios. Agora, que já foi reconhecido o direito, né, quanto à questão de objeto, né, pode ter alteração quanto à questão de alguns limites de modulação, a partir de quando a data para a questão de verificação de aplicação de prescrição, né? Algumas situações que aplica-se que podem ser excluídas, isso é o que se aguarda, né? Que foi reconhecido é inexorável. Agora, é o tipo de ação que demanda uma modulação bem específica, porque senão você fica com uma decisão genérica e que serve para tudo e não serve para nada, né? Então, essa questão, com quanto inicialmente possa parecer antipática para quem está aguardando, ela é necessária até para dar esse padrão de segurança. Não só para a questão de triagem e de verificação, quais são os casos de adesão ou de aplicabilidade dessa revisão de vida toda ou não, e os limites. O que talvez temos que aguardar como isso vai restar decidido ao final, e a partir daí, por óbvio, como grande decisão, principalmente com repercussão geral, que vai ter essa aplicação erga omnes, dentro dos limites, né? Não é que é para todos os aposentados, né? Mas a questão de uma padronização, e para se saber. E isso é importante para que o advogado também tenha os elementos do que tem que verificar, para se identifica pessoas que tem o perfil ou não. O que não pode a mídia falar, novamente é o que falamos no começo, né? Sem ler o voto, sem ler essa modulação, sem ver os parâmetros, sair ajuizando a ação de revisão da vida toda, né? Porque não vai dar um resultado bom. E aí precisa se estudar. O que é a revisão? Qual é o objeto? Qual é o perfil? Quem tem direito? Como se instrumentaliza? Como se faz o cálculo? E um dos pontos chaves que também se espera que se verifique ou que se instrumentalize é a questão do documento para provar o cálculo, né? A grande questão hoje da execuibilidade dessa revisão da vida toda. Porque vai implicar salários de contribuição de 40 anos atrás, né? É complexo. E o segurado tem esse documento, vai dizer olerite e comprovação, a época era dele, né? O sistema, com as alterações, tem uma data limite dali para frente que se considera o que está no sistema, mas para trás tem que ser comprovado. Como que se vai obter? Qual o padrão, né? Como que se resolve na impossibilidade, né? Se considerar que padrão
para efeito de cálculo, né? Então ainda tem uma série de desdobramentos ou discussões secundárias dessa revisão da vida toda que deva vir com essa segurança, e é bom que venha modulado já bem estruturado a partir do Supremo Tribunal Federal. E pensando nesse espírito conciliatório que falamos antes, você acredita que haverá, ao final dessa revisão, eventualmente algum tipo de composição, ou será realmente tudo junto? Eu creio que, estabelecido essas discussões e até parâmetros que foram colocados até pelo próprio embargo de declaração, que, até pelo objeto, embargos declaratórios já não é para mudar quanto à questão de que foi reconhecido o direito, mas por parâmetros para que possa ter execuibilidade. E pondo esses parâmetros ou estabelecendo isso de maneira, não tem porquê, dentro dessa linha, não se fazer isso administrativamente. Eu creio que, tão logo estabelecidos esses padrões ou esses aspectos, né, se estabeleça até para que se possa alterar o sistema e criar exatamente o programa ou a possibilidade do cálculo para o próprio sistema fazer. Perfeito. Né? Não tem por que ficar judicializando. Não tem por quê, porque só vai gerar mais custo. Não seria inteligente, né? Perfeito. Puxa, que bacana. Quantas informações, doutor Miguel. Conversa sobre tudo, assim, né? Realmente tem... tá há muito tempo aí no direito previdenciário, como você... Não são décadas, né? Décadas de... E já conversou com muita gente, né? Assim, já ouviu de tudo, então viu e ouviu, imagina. Já passamos por várias fases do direito previdenciário, vários períodos, né? E isso a gente tem que aprender, né? Legal. Com a experiência que o tempo traz. Você deu bastante dica aqui pra gente, né? Bastante dica. Queria que você, mais uma vez, se eventualmente tiver mais aí alguma orientação para dar, né? Grande parte do nosso público aqui são advogados que estão ali, como eu te disse, com dificuldades de gestão, dificuldades de entender para onde ir no direito previdenciário, né? O que você diria para eles aí na sua fala final, além de tudo que você já colocou quanto a estudo? Capacitação, né? E acompanhamento e continuado. Não só na parte jurídica, mas nesse primeiro momento, a dica para quem está entrando, né? Para quem quer começar a advogar, principalmente da advocacia privada, é buscar essa capacitação. Já falei e repito, buscar não só dentro da OAB, mas também outros órgãos que capacitam, como dentro do Sistema S, que você tem todo um suportamento, né, de orientação. E talvez até provocar a própria Ordem dos Advogados do Brasil para criar este nicho de capacitação, né? Como exatamente formatar uma sociedade jurídica, né? Qual é o melhor caminho, é individual, é sociedade de advogados, como isso funciona, toda essa orientação e este acompanhamento, né? Porque é fundamental. E assim, não sei, porque a gente acaba focando muito na nossa área, e aí pode ser até que já tenham esses elementos ou esses cursos ou isso já oferecido. Então busque junto ao AB orientação, verificação se já tem, e se não tem, buscar dizendo, olha, precisamos essa capacitação, essa orientação para que possa haver este acompanhamento. E aí, se não tiver, provocar, né? Até dentro da comissão de jovens advogados, temáticas disso, discussão, trazer o pessoal de direito empresarial, talvez até trazer consultores, né, do Sistema S para trabalhar essa questão de nicho, de desenvolvimento, de direcionamento, né, e perfil do escritório, né? Isso acho que é bem interessante, né? E a OAB, ela, ao mesmo tempo, tem que fiscalizar, de acordo com o que tem a lei, talvez também criar cursos, né, de mercadológico, né, de como fazer a propagação, né, a propaganda, né, a disponibilização dos serviços jurídicos dentro da lei, né? E eu acho que também é um nicho que precisa ser olhado com um pouquinho mais de atenção. Legal. De fato, a ferramenta de trabalho do advogado é o conhecimento, não tem jeito, né? Precisa realmente ter conhecimento. E leiam, né? Busquem material, livros, obras, monografias, e que nós temos uma gama hoje muito grande dentro do direito previdenciário, com excelentes autores,
com excelente material produzido. Legal, legal. Bom, queria mais uma vez aqui mostrar para vocês aí o livro do Dr. Miguel. Realmente eu utilizei ele lá em 2005, não me recordo que versão que era. Tem ideia de que versão que estava ali? Ia ser a quinta, sexta edição. Por aí. Realmente me ajudou bastante. Tem toda essa questão do conceito, né? Da parte histórica aqui, da parte conceitual. Então é importante o advogado ter essa base aí. Queria mais uma vez agradecer sua presença aqui. Realmente nos honra muito tê-lo aqui. Disponibilizou um pouquinho do seu tempo para vir compartilhar conhecimento com a advocacia previdenciária, abrir um pouquinho, né, daquilo que você pensa, um pouco fora desse ambiente, acho que você está muito acostumado ao acadêmico, né? Te provoco aqui, de repente, num ambiente um pouquinho diferente, mas acho que você realmente, mais uma vez, traz bastante conhecimento para a gente. Então, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Pedir para vocês, né, comentarem depois aqui o que vocês acharam. Eu realmente gostei muito do episódio, vou repetir, vou assistir ele mais umas 2, 3 vezes, com certeza, tá? Porque realmente foi muito, muito gratificante. Comentem aqui o que vocês acharam, compartilha nos grupos de WhatsApp, é importante o pessoal ter conhecimento e ter esse puxão de orelha aí, do Dr. Miguel, né, em relação à importância do estudo. E acompanhe aqui, vou deixar mais uma vez o card aqui, deem uma olhada lá, porque a gente tem trazido bastante conteúdo relevante, como o de hoje. Dr. Miguel, muito obrigado mesmo, até uma próxima. Eu que agradeço e até mais. Até mais, valeu pessoal, valeu.